Bom dia, queridos alunos. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Hoje vamos falar sobre o capítulo 13 de Língua Portuguesa, Recursos Expressivos da Língua. Quando falamos de recursos expressivos, são todas aquelas possibilidades que nós podemos usar quando temos essa linguagem, né? Vamos diversificar isso. São os diversos processos que a língua disponibiliza para tornar as mensagens mais criativas, mais sugestivas, mais contundentes. É estudar construções ligadas à estilística. O que é estilística? Vem de estilo, da forma como você escolhe, né, para escrever. Uma componente linguística que tem suas origens na tradicional retórica dos gregos. Olha, a estilística e a gramática são complementares, ambas contribuindo para a boa prática da redação e para a adequada interpretação de textos. Então, quando a gente fala de interpretação, eu preciso conhecer, sim, sobre estilística e sobre gramática, para que isso facilite a minha interpretação. A primeira que eu coloquei ali é a ironia. É uma figura de pensamento que surge quando, intencionalmente, se afirma o que se quer negar ou se nega o que se pretende afirmar. Isso significa o quê? Que você fala uma coisa com a intenção de dizer outra. Olha ali, muito bonito, não fez o que eu ordenei. Se eu ordenei e você não fez, eu não vou achar isso bonito, tá certo? Então você fala uma coisa querendo dizer a outra. Você está sendo irônico, nada mais do que isso. Atenção, a ironia não é normalmente indicada para textos dissertativos, provas e concursos, nos quais se deve evitar o uso de aspas indicadoras de sentidos especiais. Bom, estou falando de quê? Vestibulares e Enem, tá certo? Não use a ironia. Quando se fala de texto dissertativo, vamos usar a formalidade da escrita e você vai esquecer esse recurso, você não deve usá-lo. Sarcasmo possui um componente adicional de mordacidade. O que é isso? É uma crítica mais dura, mais intensa, mais áspera. É diferente da ironia. Muitas vezes ofendendo ou ferindo a sensibilidade da pessoa a quem se dirige. Isso não vai acontecer com a ironia. Olha o exemplo. Muito competente você, conseguiu errar tudo. Estou me referindo à competência da pessoa. Estou ofendendo a pessoa, dizendo que ela é incompetente. Ambiguidade é a característica de uma palavra que tem duplo sentido ou que gera dúvida quanto ao seu significado. Uma frase ou palavra ambígua costuma gerar incerteza a respeito do que é falado. Por que vai gerar essa incerteza? Porque eu posso interpretar de uma forma e uma outra pessoa interpretar de uma outra forma. A gente não consegue ter certeza da mensagem que está sendo passada ali. Olha o exemplo que eu coloquei ali. O supervisor de turma pegou o aluno correndo no pátio da escola. Quem realmente estava correndo? O supervisor de turma ou o aluno? Não sei. A frase não deixa isso claro. Por quê? É uma frase ambígua. Eu posso ter uma ambiguidade que eu chamo de estrutural. Surge por meio da ordem ou da colocação escolhida para as palavras em uma frase, propiciando a produção de mais de um significado. Olha ali, você trouxe aquelas fotos de São Paulo. São Paulo pode ser a origem ou o objeto das fotos. Não fica claro dentro da oração. Eu posso ter uma ambiguidade lexical. Surge quando existe a possibilidade de mais de um significado para a mesma palavra, sem que se altere a sua posição na frase, por um fenômeno de polissemia ou de homonímia. Olha ali o exemplo. Quero ficar um dia em uma praia deserta. Um único dia ou a partir de um dia qualquer? Não sei, não fica claro dentro da oração. A repetição como recurso expressivo é extremamente relevante e significativo quando ocorrem essas repetições. Funciona como força dinamizadora pela capacidade de imprimir enfaticamente nos interlocutores, pela reiteração, pelas ideias trazidas por uma palavra ou expressão.
Coloquei aqui algumas possibilidades, ó, dessas repetições no campo sonoro. Podemos ter as rimas, né? Quando você rima aquelas palavras com sons iguais. Podemos ter a aliteração. O que é a aliteração? É a repetição do fonema consonantal, é quando você tem a repetição de consoantes, desse som de consoantes, no caso ali é a letra B, ó. Brisa, Brasil, beija, balança. Podemos ter a assonância, é a repetição também, só que agora de um som vocálico, né, de vogais iguais. Você pode ter a onomatopeia, que é quando você reproduz na escrita esses sons que existem. Podemos ter ali também a anáfora, repetição de palavras ou grupos de palavras, normalmente do início, né? Iniciando esses verbos. Olha lá, mudam-se, mudam-se, muda-se, muda-se. Você percebe ali a repetição no início dos versos. Epístrofe também é uma repetição, só que ela vai acontecer no final dos versos. Né? Enquanto na situação, na primeira ali que nós vimos ali, a anáfora é no início. Epístrofe vai acontecer a repetição, mas no final dos versos. O quiasmo, que significa ali, consiste no cruzamento de grupos sintáticos paralelos, 2 ou 4 vocábulos, de forma que o grupo de vocábulos do primeiro se repete no segundo, em ordem inversa. Olha lá, ele coloca ali, ó, fatigada e triste. Ó, ele inverte lá embaixo, triste e fatigada, tá certo? E ali eu tenho a repetição expressiva de ideias, que é o pleonasmo, que nós também já falamos sobre ele. A colocação e a expressividade. A colocação das palavras na frase pode ser capaz de interferir na expressividade da comunicação. Ordem direta é aquela que fica mais claro. Todas as vezes que você tem que analisar uma oração, até para que você possa entendê-la, quando ela aparece na ordem direta é muito mais fácil, né, de você entender. É a construção que obedece a uma sequência lógica em que pela ordem se encontram o. E aí você vai ter na ordem direta sempre o sujeito, o verbo e o complemento e o adjunto. Tá certo? Então essa é a ordem direta. Normalmente, quando você tem essa ordem, a sua interpretação, o seu entendimento da oração fica mais fácil. Olha ali, coloquei um exemplo, ó. O jovem encontrou seus amigos na festa. O jovem, sujeito, encontrou o meu verbo, seus amigos, meu complemento. Na festa é o meu adjunto, ordem direta. Tá certo? Então, sempre que nós tivermos essa ordem sintática dos termos, você vai dizer que você tem a ordem direta do discurso. Bom, agora você vai fazer todas as atividades do capítulo 13, você vai passar por muitas atividades de interpretação e aí você vai responder essas questões. Teve dúvida? É só me perguntar que a gente esclarece essas dificuldades que porventura vocês possam ter, tá certo? Continuem em casa, estudando e cuidando da saúde de vocês. Tenham uma boa semana. Fiquem com Deus.